Ei, pessoal, olha só! Olá pessoal, como vão vocês? Aqui é o Alex MM Brasil, né, no IMM Reviews, aqui com a revista O Gibi da Mônica, de 1987, a revista da Mônica, né, com histórias fantásticas de 1987, começando aqui com a capa, né, que já é bem diferente na maioria, né, uma capa aí rosa, lembrando o tema de princesas. Então curta, se inscreva e compartilhe. Então a primeira história é a turma, né, fala em a turma e o Electro. Então esse Electro, eles criaram aí uma espécie de um super-herói, né? Pelo visual dá para ver que parece muito com o Flash, né? Mas este personagem, você também percebe os traços, eram bem diferentes naquela época. Então mudou muito desde então. Aqui nessa história, né, eles criam, né, como se fosse um super-herói, assim, com superpoderes, né, bem apelativos. Onde aqui, por exemplo, ele pode destruir apenas com um raio que sai dos seus olhos, né, que ele fala que ele quer dominar o mundo. Né? Então ele ganhou esses poderes como técnico em eletrônica. Ele é o tal do Raimundão, né? Ele era um empregado, mais como um escravo, na verdade. Até aqui tem alguns pontos de humor, né? Também exagerados, como ele fosse um escravo, né? Realmente ali trabalhando em troca de miséria, enquanto eles receberiam milhões, uma fortuna, né? Como o próprio chefe dele disse. E ele apenas queria um aumento. Então nessa história também tem um pouco de humor. Ali ele era como se fosse escravizado, mas simplesmente, né, de forma mágica, digamos assim, ele ganha esses poderes ali ao tomar um choque. Então aqui ele já vem até com o uniforme tudo pronto. Então dá mais para magia do que para um acidente elétrico, no qual ele fica com superpoderes, né? E superpoderes, como você virá adiante, poderes bem apelativos, maiores do que o Superman. Então é até um exagero, né? Este super aí que ganhou poderes para destruir tudo. Então aqui ele sai para se divertir, não tem muito o que fazer com o poder, a não ser, né, fazer com que todos temam ele, né? Essa é a única ideia que ele tem. Ele se tornou o mais poderoso deste planeta, como ele mesmo disse, né? E óbvio que surge e o Superman, e ele consegue vencer facilmente o Superman. Então, para você ter noção, né, do tamanho do poder dele. Aqui aparecem outros também, né, como o Homem-Aranha, levando vassouradas, foi embora vassouradas. O Batman ali, ó, tomou um super choque também. Não havia ninguém que pudesse vencê-lo. Né? Aqui também ele pôde aprontar, né, jogando raio nas pessoas. E aqui de forma sensualizada, né, uma parte para atrair o público adulto da época. Então ele saiu ali e escutou, né, o Cebolinha e o Cascão falando sobre a Mônica, que ela seria a mais forte do mundo. E ele logo escutou isso e queria provar o seu poder, né? Quem seria essa tal da Mônica? Né? Então ele viu que era uma simples garotinha. Então com essa história também podemos provar o grande poder de força da Mônica. Já que ele queria, né, medir a força com ela mesmo, ela sendo menina, ele ficou um pouco, lógico, ele tinha noção de que era só uma menina e não queria, né, mexer com ela, mas queria que ela mostrasse o seu poder. Então ele tentou provocar ela de todo jeito, mas ela não quis saber de bater nele. Então, apenas com uma provocação, ele xingou ela, né? Então ela ficou zangada e finalmente bateu nele tão forte que ele perdeu os poderes. Então veja o nível de apelação, né, o nível de forças nesse quadrinho, né, o quão forte seria a Mônica. E ali também é legal que mesmo sendo um personagem único ou secundário aí que apareceu pela primeira vez, né, ele passa características assim de sentimentos humanos, né, como se ele fosse um personagem principal ali, onde ele conquistou até mesmo a Mônica, né, sendo chamado de tio, né. Então ali ele desistiu de toda essa ideia de poderes, né, e foi simplesmente procurar emprego, né, ali como técnico de eletrônica, quis se candidatar. E a história é bem simples assim, ela consegue encantar, né, pela personalidade e termina desta forma, né, ele trabalhando e cantando feliz, né, com um trabalho digno ao invés de ser explorado. E este foi o fim. E aqui uma pequena história, né, de poucas telas, onde o Cebolinha foge da Mônica como sempre, e daí ele se depara com um abismo, né, então ele manda que as damas pulem primeiro, mas não no abismo, né, passasse do outro lado. Porém ali ele só queria enganar ela, né, uma história meio fraquinha, meio bobinha, mas é para dizer que ela foi passada para trás, né, enquanto só para ele ganhar tempo e fugir, né, e aqui as orelhas de burro para Mônica. Fim. E aqui a história, né, do Titi, o galinhão, né, da turma.
que naquela época ainda, não sei hoje em dia, mas na época era o galinhão que queria atrair mulheres. Então ali ele viu que o Ray-Ban, né, o óculos de sol, atraía as mulheres, né, atraía pelo visual. Então ele imaginou que poderia acontecer a mesma coisa com ele, né, tentando aí chamar a atenção das meninas, que logo de primeiro aí não deu certo. Então ali não deu certo de novo com esta outra menina, e ele foi tentando, né, com várias, até ser confundido com um pobre cego, né, meio um pouco bobeira, né, ter essa ideia, mas é pra história ficar engraçada, né, onde ele ficou bravo ali e saiu xingando, né, por oferecerem esmola. Mas como de costume, quem conhece o Didi, a batalha dele já tinha ganho, né? Ele não precisava de tudo isso, bastava ele sair com a Aninha, que já era. Aqui não fala que é namorada, mas oficialmente sabemos que ela é o par do Tipi. Então ele já estava com a batalha ganha, não precisava de óculos nenhum. A desculpa dele é que não estava muito sol, né, para usar o óculos, o Ray-Ban. Então ele não precisava impressionar mais ninguém, pois já tinha quem, né, já tinha um par com ele ali. E este foi o fim. Aqui é o Piteco, um caçador de pele, né? O nome da história, onde ele mostra que ele passa frio, né? E logo quer caçar o pobre bichinho ali para conseguir o seu casaco de pele. Então ele vai ao ataque, né, deste felino que parece ser um tigre dente de sabres, e ele tenta ali de todo jeito, né, com essa luta, mas não consegue vencê-lo. A mesma coisa com este outro animal caprino e não consegue. Aparece um urso, né? E aqui também podemos ver que o Piteco, assim como os homens antigos, poderiam, né, ser guerreiros a ponto de não ter medo de enfrentar esses animais selvagens. Até mesmo um gorila. Mas o gorila desta vez foi mais forte e mais inteligente e acabou ali vencendo o Piteco e roubando a roupa do Piteco. Aqui vale apenas também ver que o formato está mal desenhado aqui, ó. O formato da cabeça dele, vocês podem perceber na história toda, foi mal desenhado aí, ó. Não ficou de acordo com o que seria, né, o limite ali da cabeça com o cabelo dele. Então ficou algo enorme, veja só que desproporcional, não parece nada com a cabeça dele do Piteco. Foi mal desenhado. Como de costume, né, Mônica e Cebolinha, né, o plano das 1000 lágrimas. Então aqui se trata, né, de outra história em que ela vai bater nele, porém desta vez ele resolve chorar, né, apelar para o choro. Então ela ficou ali indignada com ele estar chorando e ele fez o maior berreiro. E deste jeito ela não quis bater numa pessoa que está chorando, como ela mesma disse, né, que ela ficou com dó. Então ali novamente ela viu ele rabiscando, né, o seu nome, Dentuça, né, Mônica Dentuça, começou a chorar de novo. E isso sempre atraía o olhar nas pessoas que não sabem de nada. Isso serve até de lição, né, para as pessoas que defendem as pessoas erradas por puro emocionalismo. Então essa história pode passar algo a nos ensinar, para a gente não julgar. A gente não sabe de todo o caso. Igualmente esta velhinha que não sabe do caso em que o Cebolinha é o verdadeiro vilão. Então ali a Mônica corre atrás dela de novo, corre atrás dele de novo, e novamente e as pessoas intrometidas que pensam que sabem alguma coisa, né, ficam bravos com a Mônica ao invés de saber da pura verdade que o malvado da história é o Cebolinha. Então ali ela resolve usar a mesma arma e começa a chorar, né, injustamente para a mãe do Cebolinha, que aparece ali por milagre do roteiro, né, para aparecer. Então desta vez o Cebolinha vai se dar mal, porque ela usou do choro, né, da emoção, e ela com o chinelo na mão correu atrás do seu filho. Fim. E aí o Horácio, né, mais uma vez, como eu sempre digo, ele não gosto muito do Horácio, as histórias são muito fracas, né, e aqui o amigo dele tropeça no chão simplesmente, né, daí ele se pergunta por que o Horácio não riu, né, porque ele caiu, etc e tal, e ele diz que não devia rir, né, das pessoas. Uma mensagem bem fraquinha, sabe, daqueles filósofos de botequim, né, com aquelas mensagens fracas, que bem óbvia, né, capitão óbvio. Então eu acho o Horácio ridículo. Mas este foi o fim. E aqui uma pequena propaganda da coleção da Moranguinho, que vem em forma de histórias em quadrinhos, né, entre aspas, ali que mostra algumas telas pintadas aí com os seus produtos, né. Então aqui é um daqueles produtos bem fofinhos, né, que atraem as meninas. Aqui, ó, o bonequinho que faz xixi, o limãozinho, o moranguinho, tem vários ali, ó, o pesseguinho, o bananinha, a uvinha. Se você já teve algum desses, deixe no comentário. A coleção da Moranguinho da Estrela. Agora aí mais uma vez uma história com a força da Mônica.
Então falando que novamente aí ela é a menina mais forte do mundo. Aqui está, né, na cor azul e verde, né, para mostrar como se estivesse narrando ela, né. Então não é a história acontecendo em si, né, é uma história apresentando a força da Mônica, onde ela salva aí o trânsito, né, de uma pedra enorme que estava no meio da avenida. E assim ela foi chamada para vários problemas, né? Que um cientista chamou ela para ajudar neste foguete, no lançamento deste foguete chamado Atolo. Então ela jogou o foguete ali com bastante força, com bastante sucesso. É que o mágico também mandou para tirar esse elefante branco, né, e colocar ele, quer dizer, não é branco, é que aqui aparece branco, né? Mas manda ele de volta para o circo, né? Então aqui aparece o Maurício, né? O que seria o Maurício, né? O desenhista. Então aqui ele a mulher dele, se eu não me engano, o que queria que ele ajudasse na feira de frutas, né? E ele se sentiu bem fraco, né? Não aguentava carregar. Né? Mas a sua criação, a Mônica, é o contrário disso. Né? Então é isso que ele quis dizer aí, seja lá quem for o roteirista. Né? Que o desenhista é o fraco e a sua personagem é super forte. E este é o fim. E aqui uma pequena história, né? Onde finalmente vemos a Mônica com outro vestido, né? Diferente do monótono vermelho. Aí ela está querendo impressionar esses garotos com esse novo vestido xadrez. Até mesmo o Cebolinha, ela gosta, parece que do Cebolinha. O Chaveco, o Luiz, até mesmo o Jeremias aí que está pintado, né, na época era feito de forma racista, né, com blackface. Ela queria impressionar todos eles, mas acabou tropeçando, ficando porca e suja. E óbvio que só o Cascão poderia se interessar por isso. E este foi o fim. Aqui novamente, Rubão e Mariazinha. Novamente ele aparece nas histórias. Aí eu venho postando as histórias da Mônica, né, da editora Globo, desde o número 1. Basta você ver nas playlists aí do canal, a playlist da Mônica. E aqui este personagem aparecia bastante, que é o Rubão e a Mariazinha. É como se fosse uma história aí para adultos, né, que somente casais podem entender. E ali aquela velha história do cara ser machista ou não ser machista, né, dependendo do ponto de vista, né, onde ela não quer que só ele pague a conta, mas ela também quer pagar a conta de vez em quando, mostrar que pode. Né? E aqui com aquela frase bem machista mesmo, o lugar de mulher é na cozinha, bem explícito, né, para todo mundo ver. E ela parece que não se comprometia seriamente com ele, então simplesmente saía por aí para ficar aberta a outras possibilidades de outros homens, né? Ou seja, ela também não é nada santa, né? E aqui a Tina veio apresentar ele. Parece que a Tina não sabe que ela namora ou ela é cúmplice da vagabundice, né? Vai entender. Só sei que ela tentou apresentar um novo cara, né? Que se dizia admirador. Então, desta vez, ela percebeu que este garoto não tinha muito dinheiro, então só ela começou a pagar. Depois ele pedia para que ela pagasse tudo. Então, ela começou a gastar em tudo, começou a sentir o drama do que é ser o homem que paga. Ela ali é a mulher que paga, né? E o dinheiro foi embora. Então, assim, ela acabou ficando até mesmo com saudades, né? É uma grande hipócrita mesmo. E quis voltar com o Rubão aí, fazer as pazes com ele. Né? Mas, desta vez, ele queria que ela pagasse a conta, né? Para ironia de toda a história. E este foi o fim. Aqui é a Mônica e o seu amado Sansão, né? O encardido, nunca mais, é o nome da história. Onde ela lava, né, o Sansão ali e coloca ele para secar, né? Porque ela não gosta, ela cuida bem do seu bichinho e não quer que ele fique encardido. Então aqui ela colocou ele, ficou limpo, né? Tudo limpo, porém com as ofensas aqui no balão, os balões não são explícitos no diálogo, mas mostra que ele está provocando ela, mas ela não quer sujar ele de novo, pois acabou de lavar o Sansão. Então ali ela tem prazer de cuidar do bichinho de pelúcia, mas a novidade corre por aí, com o Cebolinha contando que ela não quer usar o Sansão. Então todos começam a provocar ela, né? O Cascão, o Titi e o Cebolinha. Né? Então eles estão provocando ela, mas ela conseguiu resistir. Então ela resistiu ali, não queria usar de todo jeito. E aqui até essa cena engraçada, né, pintando ele como verdadeiros diabos, né, provocadores aí, ó, com chifres e tridentes, o Cebolinha com língua de fogo, né, todos provocando. Então ali ela não aguentou e bateu neles. Mas desta vez ela obrigou que eles lavassem o coelho Sansão. Aqui é uma história um pouco que alguém não percebe, mas ela poderia usar simplesmente as mãos ao invés de ficar usando Sansão. Né? Mas é para a história ficar legal e este foi o fim.
E aqui mais uma história do Horácio, né? As histórias curtas e não criativas do Horácio, onde ele está voando do lado do seu companheiro, né? Daí ele, um papo furado do lado do seu companheiro, e de repente cai. Ele apenas diz que não sabia que ele estava voando. É essa a história mesmo, bem boba, né? Fim. Aqui é o Cebolinha em um choque lagartixal. Lagartixal porque ele estaria com uma lagartixa em um novo plano contra a Mônica. Então ele mostrava a lagartixa para a Mônica, né? Não sei se está viva ou morta, mas mostrava para ela. Onde foi que ela caiu no chão e ficou por ali mesmo. Então a história roda em cima disso. E aqui, de repente, né, a propaganda do batom chega ali para atropelar a nossa história. Então eles ficaram um pouco com medo, né? O que será que tinha acontecido que ela não acordava de jeito nenhum, né? Tentou acordar com água, mas o Cascão disse que isso seria pior porque ela ficaria brava. Então colocou ali um despertador, né? Mas nada acontecia, né? E o despertador provocava até algumas pessoas no bairro ali, né? Pelo barulho, mas a Mônica continuou ali, né? Dormindo. E aqui mais uma propaganda invasiva da Garoto. Então o plano deles era simplesmente deixar ela ir e ir embora tomar um sorvete. E aqui o que eu tinha notado nessa história também é o quão a amizade deles parece às vezes parece uma amizade falsa, né? Então aqui, por exemplo, ele disse que queria tomar sorvete e queria deixar a Mônica ali, né? O que deixou o Cascão meio indignado por deixar ela ali, né? Mas apenas com o dinheiro ele foi comprado, né? Como se fosse uma amizade falsa, né? Comprando a amizade em troca de sorvete. E assim o Cascão, né, se convenceu, foi tomar sorvete, mas quando voltou, a Mônica ainda estava caída no chão. Então eles não sabiam. Aqui de novo, né, falando sobre amizade, amizades falsas, ele simplesmente resolveu ir embora, pois isso não era problema do Cascão, né? Mas novamente, ele fazendo com que o Cascão voltasse correndo, né? Queria dedurar o Cascão, né? Sobre uma caricatura dela no muro, etc. Né? Então ele com chantagens de novo, né? Uma coisa de chantagens. E aí novamente vem, né, um plano de beijar a Mônica, então para que ela acordasse. Né? Ele ficou meio assim encabulado, não sabia o que fazer, mas ali ele convenceu de beijar a Mônica. Então quando ele foi beijar ela, ela simplesmente acordou, né? E o Cebolinha ficou contente com isso, né? Mas depois, e aqui aparece novamente uma propaganda invasiva. Ele ficou, né, feliz e a Mônica queria saber por quê, né? E foi por causa que não queria beijar ela, o que deixou ela brava. E desta vez era o contrário, né? O Cascão estava cobrando a Mônica de deixar o Cebolinha estendido ali no chão. E este foi o fim. Aqui é uma história de A Turma, em Era Uma Vez Uma Maçã. Aqui fala que é a turma, né? Mas deveria ser a história da Magali, pois no final você vai saber que é a Magali quem conta essa história. Ela conta aí a história do Adão e Eva, né? Que foi aqui censurado por umas folhas tão minúsculas, né? Então a nudez assim não foi tão censurada como vocês podem ver aí. Aqui ela conta a história, né, da cobra que queria maçã. Alguns dizem que não era maçã, mas um outro fruto qualquer, mas isso não importa para eles, pois aqui é representado como maçã. E aqui ela conta, né, que eles se deram mal porque comeu a maçã e por isso foram expulsos do paraíso. E novamente ela conta a história aí, seguindo o raciocínio da maçã, né, que a Branca de Neve comeu a maçã envenenada da bruxa, né? Então ali ela começou a assustar quem queria as maçãs. A mesma coisa aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho, né, que comeu a maçã do lobo mau e etc e tal. Ali ela só contou toda essa linha de raciocínio de maçã, né, pois a maçã estava bichada, etc. E todos, né, acreditaram que ela estava contando isso apenas para eles não querer a maçã da Magali, né, pois ela é a comilona e não queria dividir com ninguém. E este é o fim. Que é a história do Bidu em Um Melhor Cão, né, a exposição de cães com muitos prêmios, como o Franjinha viu aí no anúncio. Então ele se interessou, chamou o Bidu, que estava no seu lixo, né, então resolveu dar um banho nele, que estava todo fedido, pois estava revirando o lixo. Então ele tratou bem, né, ele e levou para a exposição de cães, para que assim ele pudesse competir com vários cães. E aqui ele acabou ganhando, né, como o melhor cão, né, e acabou ganhando um troféu ali. E ficou admirando o seu troféu. O Bidu percebeu isso, ficou bravo com o Franjinha e pegou o troféu para si, né, pois quem merecia mesmo, merecia os méritos, né, era o Bidu, que guardou na sua casinha ali e voltou a revirar o lixo. Fim. Aqui uma história bem engraçada que está na thumb deste vídeo, né, que
é o que temos em comum. Onde ali o Cebolinha está xingando a Mônica de dentuça ali na parede, né, com seus rabiscos. Então ela fica, lógico que ela fica muito brava com isso, mas desta vez ela decide dar o troco e escreve ali que o Cebolinha tem cabelos de espetos, né, o que é bem engraçado, a Mônica xingando ele, porque não é comum, né, nas histórias. Então ali eles começam a ter uma discussão, né, falando um sobre o outro. O Cascão aparece, né, dando risada, né, apoiando a Mônica. Então assim, o Cascão diz que nenhum e nem outro, né, que os dois são esquisitos. E foi desta maneira aí que o Cascão chamou ele de Porcão, né, para a felicidade e alegria da Mônica. Então ali mais uma vez o Cascão, revoltado, acabou ali sem querer chamando a Magali de Magricela e colocou ela na história, né? Colocou ela na confusão. Né? E todo mundo começou a tirar sarro, etc. E a Magali também não ficou atrás, né? Chamando a Mônica de cabelo de bananas. Então aí foi uma grande confusão, né? Um xingando o outro, né? Várias ofensas aqui, né? A Magali é gulosa, o Cebolinha é gorduchão. Então ali eles começaram a rabiscar, né? Encheu a parede de xingamentos ali um contra o outro. Depois apareceu esse personagem com a coroa na cabeça, aí eu não sei quem é. E se você sabe, deixe nos comentários. Ali ele obrigou todo mundo a pintar a parede, pois o muro era do seu pai. Então ali, impressionante como a Mônica poderia simplesmente bater nele, mas todos se divertiram pintando, né, ali pintando o muro, né, um xingando o outro desta vez, né, num tom de humor, né, onde eles fizeram as pazes, né, e este é o fim. E a história da pipa, a história é o fim. Né, então aqui podemos ver a briga entre os dois, né, esse casal já bem conhecido aí. Então eles ali simplesmente brigaram com a promessa dele devolver todas as coisas dela, né, tudo que ele recebeu de presente. Então ali ela viu que era verdade e começou a chorar. Então a sua amiga, a Tina, aí acabou aparecendo, né, e ela começou a falar tudo sobre, né, o relacionamento deles, que agora era definitivo, né, essa briga e esse término de namoro terminou. E aqui tem até o presente, né, dele, que ela acabou se lembrando, né? Então ela tinha várias lembranças dele e começou simplesmente a contar tudo sobre ele, né, com todos esses objetos ali. Pro azar da Tina, que tinha que ficar escutando tudo aquilo, né, todo esse chororô. A Tina disse que era apenas um drama e que logo eles estariam de volta. Né? Então é engraçado aqui também que ela menciona o Corinthians, né, o Sport Clube Corinthians, que foi o motivo de uma das brigas que ela nem estava lembrando mais. Então ali a Tina falou que para ela parar com isso, né, com essa bobeira toda, então ela simplesmente arrumou tudo, né, e foi ali embora. E obviamente que a Tina parecia estar certa, né, ele voltou arrependido e ali convenceu ela, né, de que ele estaria de volta. E ela, lógico que ficou feliz com isso. Mas também ele disse que ficaria com muita preguiça de devolver todos os objetos, né, todos aqueles presentes que ele ganhou dela, e que deixou ela irritada ali, né, e acabou numa briguinha besta ali. E este foi o fim. E finalmente chegamos aí na última tira, que também é bem engraçada, bem polêmica. Ó, veja que é de junho de 1987, ali em clima de festa junina. Veja só o que aconteceu. Ela viu a fogueira, né, a fogueira ali, e simplesmente se jogou na fogueira. Então o que podemos pensar com isso? Né? Você sabe muito bem. E de repente ela foi parar ali no céu, né, dos braços de um anjo, ou sei lá, pode ser o São João, né, já que é a festa junina, talvez tenha algo a ver com isso, né, eles queriam dizer algo a ver com isso, né, fizeram essa ligação. Então o que você pode concluir com essa história? É isso mesmo, então tire suas próprias conclusões. E aqui uma propaganda, termina com uma propaganda, para quem gosta de propaganda, aqui com os cards da Mônica. Alguém já teve algum desses cards? São cards aí com mensagens, né? Mensagens bobinhas, né? Mas que é para quem gosta de colecionar, da Petrograph. Bom, espero que tenham gostado, curta, compartilhe, ajude com o Pix e se inscreva no canal. Veja a playlist, né, da Turma da Mônica, né, que principalmente enquanto eu gravo eu tenho da Mônica, mas logo virá outros personagens. Então até a próxima.